como você está? Tudo bem? Começa agora o Papo Suprem, que vai conversar com o secretário de Transparência e Controle do Distrito Federal, Carlos Higino. Secretário, obrigado por estar aqui na TV Suprem, no Papo Suprem, para a gente poder falar sobre as ações da Secretaria. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Secretário, o senhor é graduado em Economia pela Universidade de São Paulo, em Direito pela Universidade Federal do Ceará, mestre em Direito Constitucional pelo Instituto Brasileiro de Direito Público e é originário do auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Esse conhecimento, esse background, a gente pode dizer assim, ajuda no comando de uma pasta tão complicada? Ajuda bastante, até mesmo porque a história que eu tinha na Receita e depois na CGU, onde trabalhei, era uma história assim, de mais de 10 anos de ações de combate à corrupção. E é importante que a gente tenha nessa área uma certa profissionalização, porque os desafios eles não são amadores. Na verdade, a gente tem já mapeamento, situações, problemas, e que ao longo de uma trajetória dessas, a gente vai amadurecendo soluções. Eu acho importante, então, que se tenha uma experiência na questão do combate à corrupção, até para que ele seja efetivo. Uma das coisas que a gente tem que colocar com suma importância é que o combate à corrupção não seja algo meramente somente para inglês ver, como se diz, ou seja, tem apenas aquele verniz de combate que, na verdade, não vá às causas principais. Essa é a nossa preocupação. A missão da Secretaria, eu acho importantíssima, orientar e controlar a correta aplicação dos recursos públicos por meio de uma gestão transparente com a participação da sociedade. Isso é um desafio imenso, né? E a gente podia falar agora sobre lei da transparência, que eu acho que é o grande foco agora da Secretaria, fora as outras ações. E eu queria saber do senhor, que eu acho que o nosso telespectador quer saber, e é importante para ele saber, quais os órgãos estão subordinados a essa lei que foi aprovada há pouco tempo? A federal já existe, mas a do GDF foi aprovada há pouco tempo, né? A gente precisa avançar e partir para um patamar mais elevado. Isso não é fácil, não é uma tarefa fácil. E para isso nós temos, obviamente, que ter aquele combate, fazer essa apuração e essa limpeza do passado, das dificuldades, mas temos que plantar a semente do novo. Uma das principais sementes que está sendo plantada agora é essa semente da transparência e do acesso à informação. No Brasil, essa lei foi sancionada em novembro de 2011, entrou em vigor em 2012. Ela muda completamente a tradição que nós tínhamos de dizer que a informação era a princípio reservada e aí, em determinados casos, se facultava o acesso. A regra principal que o cidadão tem que entender é que a informação é pública. Sim. O sigilo é exceção, e exceção muito bem delimitada. São informações importantes para a segurança do Estado, para a proteção dos direitos e garantias individuais, mas jamais a gente pode imaginar que a informação ela não deva e não possa ser algo de pleno acesso. É importante, uma das coisas para garantir esse tipo de direito é que com a lei de informação, tanto a federal como a distrital, o cidadão não tem mais que justificar por que quer a informação. Então, eu, por exemplo, posso ser um cidadão e posso querer saber, quem está nos ouvindo, nos vendo, eu quero saber quantas diárias o secretário Higino gastou nesse ano 2012 nas suas viagens e para onde ele foi. Tem direito de saber, porque não é uma informação de natureza pessoal minha, e é uma informação... Dinheiro público. É dinheiro público, quem está pagando é o contribuinte, sim. Então ele tem direito de saber para onde é que eu fui, quanto é que eu gastei e quanto que eu recebi de diárias. Foi até interessante que parece que houve há pouco tempo um pedido de acesso às viagens do governador, né? E foi concedido. Então, esse tipo de informação é informação que a gente tem que trabalhar para que o público saiba que ele tem direito a ter esse tipo de acesso. A esse e a vários outros, né? Nós temos já exemplos das leis federais. Outro dia desse comentava com o ministro Jorge Arce da CGU, houve uma solicitação para tratar para quais países o Brasil tinha vendido armas nos últimos 20 anos, informação do Ministério da Defesa, e que foi facultada essa informação ao demandante, né? Inicialmente houve algum grau de reserva, mas depois o ministro da Defesa entendeu que isso poderia ser dado. Então, informações essas que vão criar esse novo patamar. Porque quando você joga transparência, você joga essa visibilidade aos atos públicos, você passa a ter das coisas mais importantes, que é o controle social. Sim.
Eu digo que nós, quando abrimos no site da transparência essas informações sobre os gastos, nós temos em cada cidadão um fiscal, um auditor. E é esse fiscal o mais importante, o que a gente chama de controle social. Você tem um cidadão como aliado, né? Grande aliado, porque ele que vai lá no órgão público ter aquele acesso ao serviço, e se houver alguma coisa ali, é ele que sabe o que está se passando, né? É importantíssimo isso. Então, acho que esse novo patamar está sendo estabelecido. Isso também é muito importante para que a gente evite qualquer tentativa de viés autoritário no país e no Estado, né? A gente tem que sempre ter essa cautela para que pessoas que tenham esse viés autoritário, eles não consigam se estabelecer. E é muito importante, com essa lei de acesso, que a gente, inclusive, resgate questões do passado nosso e evite que essas informações elas passem a ser, elas sejam contidas, elas sejam ocultadas do cidadão. Qualquer pessoa, qualquer órgão, quais são os órgãos que estão ligados a isso? Todos. No âmbito do DF aqui, como o nosso Poder Judiciário é federal e o nosso Ministério Público, mas o nosso Poder Legislativo, tanto a Câmara Distrital quanto o Tribunal de Contas e o Poder Executivo, todas as secretarias, as empresas, todos estão submetidos à lei. E como é que a pessoa ela pode ter acesso a essa informação? A quem ela pede? A nossa lei distrital ela previu que as ouvidorias que já existem, né, a estrutura nossa de não criar uma outra situação de cargos em comissão de mais pessoas, já estamos aproveitando a ouvidoria. Criamos uma rede de mais de 100 ouvidores no DF, eles vão funcionar como esse serviço de informação ao cidadão. A informação pode ser pedida lá. Mas em breve, teremos 120 dias para regulamentar a lei, aqui a nossa lei distrital, nós vamos colocar um programa onde o cidadão vai poder pedir isso via internet, porque a ideia é que ele não saia de casa. Sim. Facilitar o máximo possível. Exatamente. E o que a gente tem feito ainda mais para evitar essa vinda do cidadão é que ele tenha as informações na maior parte do que a gente chama de transparência ativa, ou seja, não ser necessário que ele peça essas informações já estarem no portal da transparência, como várias já estão lá. E qual o prazo de entrega dessa informação? No caso das informações que a gente chama de transparência passiva, ou seja, aquilo que já não for encontrado lá na internet, o cidadão quiser fazer o pedido, esse prazo é de até 20 dias, prorrogáveis por mais 10. E se a pessoa não receber essa informação, a quem ela tem que recorrer? Vamos criar aqui uma figura do órgão recursal que já existe na União e esse órgão recursal será a Secretaria de Transparência. Então, nós vamos estar lá como garantidores para, caso a informação não seja fornecida, haver uma segunda análise para verificar se é o caso ou não de sigilo. Porque há alguns casos de sigilo, até para preservar o cidadão. Vou lhe dar como um exemplo. Você pode ser atendido no hospital público e ter um prontuário com a sua doença. Esse prontuário ele não é público, Sim. Porque é uma questão de natureza pessoal, né? Alguns outros sigilos, como o sigilo fiscal, né? O cidadão tem direito ao seu sigilo fiscal, então esse sigilo está preservado. Agora, o que não tiver um sigilo específico ou uma necessidade específica de proteção, tem que ser aberto e poderá ser divulgado. Existe custo de cópia? Existe custo para a pessoa pedir essas informações? A lei prevê que elas devam ser fornecidas com o menor custo possível. Então, se isso puder ser fornecido mesmo pela internet, meio eletrônico, vai gratuitamente. No máximo que poderá ser cobrado, em termos de papel, o custo da cópia. Entendi, mas custo para taxas para poder... De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Existem alguns pontos aqui que são interessantes. A exigência da lei da ficha limpa para a ocupação de cargos comissionados. Eu acho isso um avanço fantástico. É um avanço que, o que é mais importante destacar nesse avanço é que é um avanço que começou com a população, porque a lei da ficha limpa é uma lei federal, nacional, eleitoral. E ela começou de uma iniciativa popular. A CNBB e vários outros órgãos, vários outros organismos da sociedade civil se uniram, fizeram essa proposta de lei, o Congresso aprovou a lei da ficha limpa para cargos eletivos. E a ideia é tão boa que boa parte de estados e municípios começou a dizer assim, olha, se o cidadão é ficha suja, ele não pode ser candidato a um cargo eletivo, como é que ele pode vir ocupar uma função de confiança no executivo? E o DF é um dos primeiros estados a adotar a ficha limpa para todos os cargos em comissão. Então, qualquer pessoa que não for ficha limpa para fins eleitorais também não será para fins de cargo em comissão. E eu diria que isso vai ser uma medida também, é uma semente que vai dar uma árvore frondosa aí no médio e longo prazos, porque aquelas pessoas que nesse processo de apuração tiverem algum tipo de condenação, elas ficarão impedidas de ocupar os espaços de poder tanto no legislativo
e mesmo eletivo no executivo, mas também os espaços de poder nas secretarias, nas autarquias, nas empresas públicas. A gente vai criar uma qualidade muito maior de pessoas, de gestores públicos no médio e longo prazo. Para o nosso telespectador entender, o que é uma pessoa com a ficha suja? Uma pessoa com a ficha suja é uma pessoa que teve algumas condenações criminais em órgãos colegiados, alguns tipos penais, se ela praticou crimes ligados à corrupção, né, corrupção passiva, concussão, peculato, coisas desse gênero, mas também vários outros crimes, inclusive crimes de natureza sexual, crimes de submissão de trabalhadores à condição análoga de escravos, mas também, né, mais sinteticamente, se ela praticou algum ato de corrupção eleitoral, captação ilícita, abuso de poder econômico, se ela também teve demissão no serviço público, isso é uma questão importante, sim, e se teve contas rejeitadas pelos tribunais de contas. Ou seja, a pessoa que foi condenada pela justiça, ou que eleitoral ou penal, ou por ação de improbidade, ou que teve demissão do serviço público, ou teve contas rejeitadas, ele não tem condições de ocupar algum tipo de cargo público. A ideia é essa. E a gente falando sobre questão de corrupção, também teve a criação da Comissão de Processo Administrativo, que fala sobre as empresas inidôneas, né? É importante que a gente combata os dois lados da corrupção. Você tem o servidor corrupto, mas também a empresa corruptora. E o que nós estamos fazendo aqui também é tentar atacar os dois lados. Se o servidor fez alguma coisa de errado, ele vai responder a um processo, pode até ser demitido. E se a empresa que pagou a propina, ela antigamente ficava impune. E o que nós estamos fazendo agora é abrindo processos contra essas empresas, e essas empresas, se tiverem comprovada a sua atuação no esquema, elas podem vir a ser declaradas inidôneas, que é a penalidade máxima. E o que é que significa ser inidônea? Uma vez declarada inidônea, ela fica proibida de fazer novos contratos. Então, uma empresa que tem uma relação muito forte de prestação de serviços aos órgãos públicos, ela pode ficar proibida de contratar com estados, União, municípios e o Distrito Federal. Estou conversando com o secretário de Transparência e Controle do Distrito Federal, Carlos Higino, que uma conversa aqui riquíssima sobre o papel da pasta e sobre o trabalho que o GDF tem feito nessa questão de levar as pessoas a conhecerem melhor as ações do governo, o que o governo tem gasto com o dinheiro público. Vamos para um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Programa Papo Suprem de hoje tem uma conversa esclarecedora com o secretário de Transparência e Controle do Distrito Federal, Carlos Higino. Bom, secretário, eu queria que a gente falasse agora sobre a aprovação do novo regime jurídico para os servidores. O que muda? Qual o grande destaque dessa aprovação desse regime? Além dos direitos dos servidores que foram garantidos, no regime jurídico há alguns aspectos altamente inovadores, né? E um desses aspectos principais, ou alguns, né, desses aspectos principais que a gente gostaria de destacar aqui, é, por exemplo, a vedação ao preconceito, o racismo, o preconceito por opção sexual, por origem. Tudo isso foi colocado como vedação à conduta do servidor, além da tipificação também como infração disciplinar do abuso, do assédio moral e do assédio sexual. Então, digamos que a gente buscou, com esse regime jurídico, ter servidores conscientes de que tem que tratar de maneira digna o cidadão e os colegas. Sim. Há uma ideia também de ser algo muito importante para o estabelecimento de uma sociedade, de um serviço público que respeite o cidadão, dentro da sua individualidade, dentro das suas opções. Eu acho que isso também é um avanço bem relevante. Como acontecia antes? O servidor ele não era punido por isso? Não havia essa tipificação. Então você só tinha, no caso, por exemplo, o assédio sexual já era alguma coisa tipificado como crime, e o racismo. Sim. Mas dentro da própria administração você não tinha elementos para coibir, para aplicar uma advertência, uma sanção, até uma demissão ao servidor em casos como este. E com isso, agora a própria administração toma para si essa responsabilidade de reprimir essa conduta indesejada. Um tema que causou muita polêmica na sociedade foi a divulgação dos salários dos servidores. Uhum. Como é que está aqui no GDF? Está bem encaminhado, nós estamos ganhando todas as ações contrárias a isso. Alguns servidores, eles entraram na justiça contrariamente, é o direito legítimo, mas nós estamos ganhando porque já é uma posição consolidada no Supremo. O próprio Supremo, o Tribunal de Contas da União, eu diria os órgãos maiores, né, um do controle externo, o outro guardião da Constituição, abriram os salários de todos, inclusive dos ministros. Então, não há sentido que isso não se repita no país inteiro.
Eu gosto de destacar nesse ponto, porque quando esses salários vieram à tona, muita gente imaginou que pudesse haver muitas críticas e tudo. E eu destaco que a população não criticou o salário dos professores, dos profissionais da saúde, dos policiais. A crítica e a indignação que houve foram com os abusos. Às vezes, eu dou um exemplo claro, lá em São Paulo, na Câmara Municipal de São Paulo, havia um ascensorista que ganhava R$24 mil. Isso a população se revolta, e ela tem direito de se revoltar, porque todos esses servidores são pagos com os impostos que saem do bolso do contribuinte. Aquilo não é pago com recurso de uma empresa privada, ou de você mesmo, de quem quer que seja. É sempre dinheiro nosso. Se é dinheiro nosso, a gente tem que ter direito de saber onde e como ele está sendo aplicado. São esses casos que geraram revolta à população, e com razão. O senhor recebeu muitos processos contra isso? Algumas ações, mas estamos ganhando todas e tenho certeza que vamos ganhá-las, até porque já há pronunciamento, já há decisões do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. E o senhor, como servidor de carreira, é a favor também dessa ação? Sou. Tive meu salário divulgado, meu salário lá, juntando meu salário de servidor de carreira com o de secretário, eu estou no teto, né, então estou recebendo limitado pelo teto do ministro do Supremo. Meu salário também está lá divulgado, pode ser verificado tanto no site do governo federal, que eu sou servidor de carreira lá, como no site do GDF, quanto eu recebo, e a população tem esse direito de saber. Uma das, vamos colocar, desculpas, um dos argumentos dos servidores era a questão até de segurança, né? Aconteceu algum problema? Não tivemos notícia de nenhum caso em que tivesse isso sido gerado. Até porque o que acaba acontecendo muito nessa questão da violência são os sinais exteriores de riqueza. Ou seja, às vezes é o carro muito luxuoso, uma roupa, alguma coisa assim que atrai muito mais o bandido. Até porque nós tivemos a precaução de não divulgar, por exemplo, dados pessoais de endereço dos servidores, não estão divulgados, CPF dos servidores também não estão divulgados. Então tomamos esse cuidado de proteção para não dizer onde aquele servidor mora, onde é que ele trabalha, qual é o CPF dele, nem nada disso. A gente tomou essas cautelas de segurança. Um caso, um problema que até traz problemas sociais na sociedade, que é os casos de nepotismo, traz muita revolta à população. Como é que está essa questão aqui no Distrito Federal? Também foi uma questão muito bem resolvida. O Supremo Tribunal Federal, o STF, ele já tinha ditado uma súmula vinculante para vedando o nepotismo como prática. Acontece que a súmula, como uma norma, uma decisão judicial, ela era abrangente, ela não descia aos detalhes. E o governador Agnello, ele teve a coragem de editar um decreto fazendo essa regulamentação. Diga-se de passagem que no âmbito federal o Poder Executivo já tinha feito essa regulamentação, o CNJ e o CNMP, né, os Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público, já tinham feito para os respectivos órgãos. E nós fizemos essa regulamentação. Não só fizemos a regulamentação, como fizemos uma auditoria. E mesmo com a norma, mesmo com a regra e com o decreto aqui, foram identificados mais de 100 casos de nepotismo. E o governador, todos os casos que teve identificados, exonerou imediatamente. Então, é uma preocupação muito nossa que as coisas não sejam simplesmente uma maquiagem. Exatamente. A preocupação nossa é essa. Então, o governador determinou não só o decreto para detalhar e dar execuibilidade à decisão, mas também que nós fizéssemos auditoria para combater isso. E é importante, né? Como a gente fala popularmente, a lei tem que pegar. E para que ela pegue, para que ela se torne efetiva, é importante que os órgãos de controle exerçam essa fiscalização. Essa fiscalização é muito importante e eu até pergunto, muitas vezes existe um nepotismo, eu não sei se eu posso colocar assim, né, cruzado. Eu não contrato nenhum parente meu na minha pasta, mas você contrata um parente meu e eu contrato um parente seu. Como é que fica essa fiscalização? Vedado também, nós fizemos cruzamentos, acompanhamos tudo isso, então todas as situações onde foram verificados casos de nepotismo, houve exoneração. É mais de 120 casos apurados e que geraram, como são sempre 2, às vezes até 3 pessoas, mas geraram em torno de 60 exonerações de pessoas que tinham vínculos de parentesco com outras. Mas não é muito difícil você fiscalizar isso? Não, nós fizemos cruzamento de informação em grande parte pelo nome de família, pelo nome da mãe, por dados de endereço. Hoje, se você tem interesse de fazer de fato, né, com as possibilidades de cruzamento, os bancos de dados, quando há de fato interesse, a gente tem uma chance muito grande de encontrar esse tipo de situação. E como é que acontece hoje na contratação de novos funcionários, de novos servidores? Hoje o servidor, quando ele entra, ele tem que fazer uma declaração de que não tem parente até o 3º grau, né, para que já na entrada a gente tenha esse tipo de controle. Mas mesmo assim,
a gente vai fazer constantemente auditorias para verificar se não houve algum tipo de burla a isto. Bom, o decreto que determina a questão do acompanhamento e fiscalização dos grandes contratos. Acontecia muitas vezes do governo contratar uma pessoa ganhando R$1.000, R$1.500 para fiscalizar uma obra de milhões. Então aquela pessoa fica, além de não ser servidora, ela fica vulnerável porque chega um grande empreiteiro e fala, ó, eu te dou R$10.000 e você assina para mim. Como é que está essa questão hoje? Para tentar coibir esse tipo de fraude, que era muito comum, nós víamos assim contratos milionários, exatamente como você falou, e o pior ainda, esse servidor sem vínculo, não que nós não tenhamos a colaboração, alguns servidores que são comissionados estão uma colaboração imensa, mas nesses casos em que isso era feito para permitir a fraude, o servidor muitas vezes desaparecia, era exonerado, ninguém mais nem o encontrava, né? E aí a coisa já estava consumada. Então a determinação é que os contratos maiores, acima de R$150.000, eles sejam obrigatoriamente fiscalizados por servidores de carreira. Essa é a regra estabelecida por um decreto do governador. Porque o servidor de carreira, ele tem a preocupação com o seu cargo, exatamente. O governador vai passar, os secretários vão passar e ele continuará como servidor de carreira. Ele tem preocupação com a sua aposentadoria. Então, não é que você não tenha problemas com servidores de carreira também, por vezes pode, mas você reduz bastante esse risco de um descontrole dessa forma e valoriza aquele servidor que é concursado do GDF. Até porque a pessoa que não tem um contrato, não é um servidor público de carreira, ele pode ser demitido a qualquer momento. Ele está aqui hoje, amanhã não está. O servidor público de carreira não. Aquela é a carreira dele. Exatamente. Se ele perder aquele cargo, até para ele voltar depois, ele não pode. E se for demitido por ter praticado um ilícito, aí é que a gente vai fazendo as ligações. A ficha limpa vai impedi-lo de retornar para o serviço público. Você imagina que hoje, com a regra que a gente comentou aqui no começo do programa, quer dizer, ele demitido por ter praticado um ato ilícito, não só ele vai perder aquele cargo, como vai ficar impedido de fazer qualquer outro concurso e de voltar para qualquer cargo em comissão. Então ele vai pensar muito mais do que 2 vezes antes de praticar alguma irregularidade. Bom, no Papo Suprem de hoje eu conversei com o secretário de Transparência e Controle do Distrito Federal, Carlos Higino. Secretário, muito obrigado pela sua participação, que foi esclarecedora e com certeza tirou muitas dúvidas dos nossos telespectadores. Eu que agradeço e sempre à disposição para prestar contas. Eu digo que devo fazê-lo não só porque gosto e porque quero, mas porque é o meu dever. Como servidor, é meu dever de sempre estar servindo a população e prestando contas de tudo que a gente faz. Muito obrigado pela sua audiência e continue na nossa programação.